Pare agora de vender o seguro de responsabilidade falando das coberturas. Não fale mais das coberturas, você está fazendo tudo errado. Por isso que você não está fechando as apólices ali, não está fechando as vendas na hora que você faz as abordagens. Eu não tô ficando louca não, hoje eu vou te explicar o porquê e no final dessa explicação você vai concordar comigo, vai pensar como que eu não pensei nisso antes. Mas antes de te dar essa dica matadora que vai fazer uma virada de chave nas suas abordagens, eu preciso que você deixe o like nesse vídeo, já clica aí nesse botãozinho que tem um joinha para deixar o like, se inscreva no canal e ative o sino. Essa é a forma de você me prestigiar, né? De você mostrar que você acompanha meu trabalho, que você tá gostando desse vídeo, que você tá gostando dessas dicas e de me dar um apoio moral. Então, deixe seu like, não esquece. Bom, agora que você já deixou o seu like, né? Vamos à explicação. Por que eu falei para você não oferecer as coberturas, não vender pela cobertura? É um título para chamada de ação, essas matérias, sabe, sensacionalistas que tem um título nada a ver com o conteúdo? Não, é verdade. Por quê? Muitos corretores, ao longo da minha carreira, eu vi isso quando eu ia fazer a visita junto com eles, né? Que eles falavam muito do seguro, eles faziam aquela apresentação padrão, falando, o seguro de RC profissional cobre reclamações em virtude de falha profissional, e cobre dano moral, e cobre dano corporal, e cobre despesa de publicidade, e ficava lá relacionando várias coberturas. E eu via que quanto mais coberturas ele colocava, mais ele achava que a apresentação dele estava ótima, e não estava. Por quê? Para o segurado, para o seu potencial segurado que está assistindo essa apresentação, ele nunca precisou do seguro, provavelmente, né? Ele nunca teve um caso, até porque se ele já teve, ele que vai atrás do seguro. Ele nunca precisou do seguro. Então, tudo aquilo que você está oferecendo para ele, apesar de ser, nossa, tem 35 coberturas, mas ele nunca usou. Então, assim, por melhor que seja um produto, se ele não tem serventia para mim, eu não vou comprar. Imagina que meus filhos são grandes e alguém começa a apresentar uma babá eletrônica que tem 1001 funções e etc, 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 e tá R$29. Tá de graça, tem inúmeras funções, mas não tem serventia para mim. Ao menos que eu compre para revender, mas pensando em eu comprar, vamos colocar um valor mais factível, é R$199. Não, mas para mim, não importa que é barato. Uma boa custa R$1.000, tá, mas não tem serventia para mim. Eu não preciso. Não importa quantas funções tenha. E é o que acontece com o seguro. Você fica lá relacionando várias coberturas, ele pensa, bacana, mas eu não erro, eu nunca errei, nunca ninguém reclama de mim, eu trabalho numa cidade pequena, ou então eu conheço muito bem meus clientes, meus pacientes. Enfim, começa a passar um monte de coisa pela cabeça dele que só vai validando que assim, bacana, mas eu não preciso de seguro. Então, como que você faz para vender? Você não vai falar das coberturas, você vai focar 80% do tempo da sua apresentação no risco. Então, você vai fazer uma apresentação para um médico, primeiro você vai falar quais são os riscos do médico, que mesmo que ele não erre, ele pode ser processado, que o Brasil é o segundo país do mundo em número de ações judiciais contra médico, que o médico de fato ganha a maioria das ações, só que tem um custo muito alto para ele se defender, pagar advogado, pagar perito, pagar custas judiciais, e aí você vai apresentando exemplos de casos reais, de decisões judiciais, que o médico foi processado, ele não foi condenado, mas ele teve um custo para se defender. E o seguro também cobre isso, os custos de defesa. Aí ele vai pensar, faz sentido. Porque você está falando justamente o que ele pensa. Não, você não erra, você está fazendo tudo certo, só que infelizmente você trabalha num país que é o segundo país do mundo em número de ações judiciais contra o médico. Veja, eu nem falei nada de seguro, mas só de eu falar isso a pessoa já começa a pensar, nossa, preocupante mesmo, eu tenho um risco. Aí depois de trazer o problema para ele, que na verdade você está relatando um fato, né? Você vai apresentar a solução e você pode se proteger de tudo isso com investimento super baixo, com uma pólice que vai te proteger de danos morais, etc, etc, etc. Então, 20% mais ou menos do tempo da sua apresentação você vai usar para falar do seguro e 80% você vai usar para falar do risco. A mesma coisa com advogado, com contador, com engenheiro, com veterinário, enfim, com agência de viagens, com todas as atividades profissionais, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, escritório de advocacia, clínica médica, clínica odontológica. Você vai focar nos casos, nos exemplos reais e no risco, E por que gera essa confusão, né? Da onde que vem essa ideia de oferecer cobertura?
O seguro, ele é muito conhecido no Brasil, especialmente pelo seguro de automóvel, né? É o ramo mais contratado no Brasil. E não é porque o brasileiro ama mais o carro do que a própria vida, do que a profissão, do que a casa. Não, é porque o segurado tem percepção de risco em relação ao automóvel. Ele sabe que a qualquer momento podem bater no carro dele, que ele numa distração pode bater o carro, que podem furtar o carro dele, que podem roubar o carro dele. Se ele nunca teve sinistro, com certeza absoluta, alguém da família dele, alguém muito próximo a ele já teve um sinistro e já usou um seguro de automóvel. Então, o seguro alto, você não precisa falar do risco para ele. Você fala, você sabia que podem roubar seu carro? Ah, vá. Eu tô no Brasil, eu tô na Suíça, né? Óbvio que podem roubar meu carro. Então, para ele é muito óbvio. Você não precisa, você pula essa parte do risco. Você já falou, tô te oferecendo aqui a seguradora A, que tem assistência, tem carro reserva, tem guincho, tem isso, tem aquilo. E a seguradora B é isso, tal, a franquia, etc. E é assim que ele contrata. Os outros ramos, não. Os outros ramos, você precisa falar do risco, porque ele não conhece. O advogado não sabe necessariamente que ele tem risco. O médico, o dentista, a clínica e assim sucessivamente. Então você, nessa modalidade, eu falo que é mais do que um corretor de seguros. Você não é um vendedor de apólices, você é um consultor de risco, porque você vai justamente apresentar o risco para o cliente e falar que existe uma apólice, um seguro, um investimento muito baixo para ele poder continuar trabalhando tranquilo. Dane-se se vai ter um doido lá que vai processar ele falando que ele errou. Não, você vai ter os custos de defesa também amparados pela apólice. Entendeu? Tenho certeza que agora você concorda comigo. É muito melhor vender pelo risco do que pela cobertura. Faça isso na prática e depois me conta. Você vai ver que o seu índice de conversão vai ser muito maior, porque ele vai ficar com aquilo na cabeça. Mesmo que ele não contrate na hora, depois ele vai voltar a falar contigo, porque ele vai ficar... Um paciente que olha meio torto pra ele e fala, e se esse paciente me processar? Eu acho que é melhor eu ligar pro corretor para contratar o seguro. Viu? Use isso na prática e me conta. Ah, e antes de sair, não esquece de deixar o seu like, hein?